Amém, amém. Pode se assentar, queridão, queridona. Já vá abrindo a sua Bíblia, você que está aqui com a gente, você que está acompanhando a gente pela internet também. 2 Timóteo, no capítulo 3, verso 10. Nós vamos até o capítulo 4, verso 5. Querendo Deus, estaremos começando essa exposição hoje, e não sei se estaremos concluindo hoje ou estaremos dividindo em duas partes. Vamos ver como será aí o acompanhamento da mensagem, para a gente não perder informações tão delicadas e tão preciosas. Mas antes, deixa eu só pontuar o seguinte: as pessoas que desejam se tornarem membros da nossa igreja, vindo de outras igrejas, ou reconciliação, carta, enfim, precisam confirmar comigo a questão da ficha para serem aceitos na próxima assembleia, sábado que vem, eu não sei esse ou outro, online. Você que deseja também participar da classe de batismo, nós suspendemos a classe esse mês para a gente dar mais algum tempo, mais oportunidades, a gente orar também, para que a gente comece, quando a gente começar, a gente vai até o fim, tá ok? Então ela só está suspensa, e de repente você tem esse interesse de se batizar ou de conhecer mais sobre Jesus, para ter uma certeza a respeito dessa decisão, esteja igualmente me procurando, tá ok? Uma rápida recapitulação: a segunda carta de Timóteo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Nós estamos diante daquilo que a gente chama dos estertores, né, dos finalmentes desse grande apóstolo. Ele está em uma prisão subterrânea, ele está numa situação abjeta, rodeado realmente de muita dor, se sentindo sozinho, abandonado, passando 1001 pensamentos na sua cabeça, 1000 ruins e apenas um ou outro bom, mas ele busca em Deus força para poder fazer desse seu último escrito um documento de fé, um documento de ousadia, um documento de esperança. Por isso que, a despeito de ter sido escrito numa prisão, nós estamos falando aí dos anos, quem sabe, 67, 68 depois de Cristo, a despeito disso, é uma carta de motivação, de encorajamento àquele a quem o apóstolo investia suas cartas. Eu vou usar essa expressão: aquele a quem ele acreditava que poderia ser o seu sucessor em muitas das frentes ministeriais que o apóstolo Paulo estava envolvido. Esse cidadão, esse privilegiado, é um jovem chamado Timóteo. E Paulino, e Diego, Iago, jovem apesar de ter 40 anos de idade. É porque nesse contexto, na história, 40 anos era considerado jovem. Eu não vou explicar muito isso, porque nós estamos, à medida que o tempo vai passando, a juventude ela vai se tornando cada vez mais cedo, não é? Então hoje, por exemplo, tem menininha aí de 8 anos que já se acha jovem, né? Então, nesse tempo, era considerado jovem um cidadão como Timóteo. E Timóteo, ele tinha assim um temperamento contraído, ele era uma pessoa recatada, de certo modo medroso, vez por outra, ou na maioria das vezes, ele pensava em desistir da caminhada. Tinha algum tipo de constrangimento em relação ao apóstolo Paulo estar preso, ele não lidava muito bem com isso, a ponto de Paulo dizer algumas vezes da carta, por exemplo: olha, sofre comigo, não te envergonhes das minhas cadeias,
preserva o modelo das sãs palavras, guarda o depósito, guarda o tesouro. E, enfim, é uma carta de ânimo a Timóteo. Eu escolhi esta carta para a nossa exposição neste tempo, justamente porque eu vejo que nós estamos vivendo, amados, 2020, 2021, uma atmosfera de muito medo. Há pastores, amados, desistindo do ministério, entregando seus ministérios. Eu tenho, assim, vez por outra, ouvido e acompanhado pastores que estão realmente perdendo a fé, crentes que estão desanimando, crentes que estão, assim, acostumados já ao distanciamento da casa do Senhor, da comunhão com o Senhor. E aí usam as desculpas mais esfarrapadas, não é? Eu estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Isso é bobeira. Não tem como, né? Estou longe da igreja, mas não estou longe de Deus. Não. Uma coisa é você não poder vir durante algum tempo e tal. Aí você está firme com Deus, te mantém ainda com uma bateria Duracell por algum tempo. Agora, um afastamento, né? Tem gente que está 1 ano sem vir na igreja. Amados, nós temos, 50 membros da nossa igreja que não voltaram desde março. Quer dizer, na verdade, desde março não, já estavam afastadas antes, né? E alguns destes, infelizmente, não voltarão, né? É triste. Então, a minha palavra nessa série tem sido no sentido de, olha, gente, vamos para frente. Por isso que eu já vou fazer um spoiler aqui da próxima série. Eu sei que você deve estar... pastor, o Marco Giovanni deve pensar, eu estou careca de saber dessa história, mas nós vamos... Vai ser Jonas. Jonas. Porque a vontade da gente, muitas vezes, é sair do barco. É fugir da presença de Deus, é fugir do nosso chamado. Então, nós vamos ver o livro de Jonas, que não diz respeito a Jonas, mas que diz respeito ao Deus de Jonas. E o que Deus quer fazer com a gente como igreja, amados. A nossa missão não parou. A pandemia, amados, ela não deu uma pausa na nossa missão. Ela só mudou a nossa missão em alguns aspectos. A gente só está fazendo diferente. E a gente vai ter que mudar mais algumas coisas, mas a nossa missão é a mesma. É a mesma. Então essa porção, amados, que a gente vai estar examinando hoje, eu coloquei esse tema nada original, né? Tu, porém, porque acontecem 3 ocorrências seguidas dessa expressão, verso 10, verso 14 e o verso 5 do capítulo 4, e que para mim são paradigmáticas, são modelares mesmo. Mas eu não quero me ater a essa expressão como quebra, mas sim a argumentação de Paulo em cima daquilo que ele nos deixa claro nesta passagem. É de que a palavra de Deus é a única forma de nos tornarmos esclarecidos acerca do modo como a gente deve se comportar nesse mundo. A única forma da gente se ver livre de tantos enganos, amados, de tantos mestres do mal, de tanta gente ruim, que tem falado coisas perversas, inclusive dentro da igreja, inclusive se utilizando de púlpitos. Hoje não apenas púlpitos físicos, mas púlpitos virtuais. Muita comida estragada sendo entregue para o povo de Deus. Então, com muito temor e tremor, eu venho aqui alertá-los a respeito disso. Confiem na palavra de Deus. Sejam cuidadosos quanto a isso. Então, vamos ao texto. Tu, porém, capítulo 3, versículo 10 de 2 Timóteo. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor,
e perseverança. Minhas perseguições e aflições, que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Pois desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade, pleno preparo para realizar toda boa obra. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpra bem teu ministério. Por favor, Deus, anima a tua igreja, encoraja a tua igreja, chama a atenção da tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Numa frase mais rebuscada, a grande ideia desta passagem, João, é esta: Deus deixou em sua palavra instruções claras de como devemos nos portar neste mundo. A preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo é esta: deixa eu te mostrar, Timóteo. Timóteo, presta atenção, como que você deve se portar neste mundo. A mensagem minha última, há uns 15 dias atrás, no capítulo 3, versos de 1 a 9, foi sobre os tempos difíceis. 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E eu fiz aqui, amados, um apanhado das características deste tempo. Se você não acompanhou a mensagem, assista depois lá no nosso canal. E tempos difíceis, e nós estamos vivendo tempos difíceis. Esses tempos começaram na ascensão do Senhor Jesus e vão até a sua segunda vinda. E a tendência é piorar. Quero trazer uma palavra para você nesta noite. A tendência é piorar. Então, me parece que o apóstolo Paulo está seguindo a mesma argumentação. É uma coisa que eu preciso ser chato, mas eu preciso alertar. Nós estamos diante de uma epístola, de uma carta. Uma carta, amados, ela não para o seu pensamento para ser lida uma semana depois. Uma carta tem um princípio, meio e um fim. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, Timóteo, vão vir tempos difíceis, hein? Então, eu quero fazer 3 apelos para você. E aí é o que eu entendo. Primeiro, vamos lá, João, só passa para o pessoal acompanhar. Primeiro alerta: Timóteo, me observe. Timóteo, você tem me observado, não tem? Timóteo, olha para mim. Timóteo, me siga. Timóteo, veja como eu vivo. Gente, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que tem alguém que pode ser seguida, não é? Seguido, que tem uma referência.
Nós precisamos entender que o que Paulo está propondo a Timóteo é de que tanto nós precisamos ser referências para as outras pessoas, como também nós precisamos ter pessoas que sejam referências para nós. Ninguém consegue ser cristão sozinho, ninguém consegue perseverar na fé sozinho, nós precisamos uns dos outros. Então Paulo fala a Timóteo, me observe, versos 10 a 13. Depois, João Marcos, Paulo diz assim, Timóteo, fique firme. Timóteo, permaneça naquilo que você já aprendeu. Permaneça naquilo que você já está inteirado. Porque a palavra que foi compartilhada a você por sua mamãe, por sua avó, o legado da sua família, e repito, amados, não lhes cansando, bem-aventurado é o homem, bem-aventurada é a mulher que tem um lar, que se torna um laboratório de bênçãos espirituais. Um lar que se preocupa em compartilhar da palavra de Deus, desde quando o nenenzinho está sendo amamentado, como é o João Lucas, né? Como é o caso do João Lucas, até quando vai crescendo, 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 crescendo. Lares que obedecem ao princípio salomônico. Instrui o menino no caminho que deve andar, para que ao se envelhecer, ele não se desvie dele. Importante isso. Então, Paulo está dizendo, Timóteo, fique firme na sua base cristã. Ah, pastor, mas eu não tenho uma base cristã. Meu pai, meu Deus do céu, minha mãe, Deus me livre. Mas você pode constituir a sua família agora. Amém? E a sua família agora pode ser diferente. Eu creio nisso. E a terceira dica do apóstolo Paulo, que eu tenho certeza que não vai dar tempo da gente ver hoje, mas a gente fala na quinta que vem, é Timóteo, viva a palavra. Aí você deve estar pensando, mas pastor, seria melhor colocar prega a palavra, que é o... Não, mas Paulo não fala só prega a palavra. Ele fala outras realidades junto. E eu não quero confundir vocês, a ponto de vocês acreditarem que basta proclamar a palavra. Antes de proclamar a palavra, você precisa viver a palavra. Encarnar a palavra de Deus. Muito bem. Então vamos à primeira dica do apóstolo Paulo. Tiago, me observe. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei. Eu gosto muito, amados, de imaginar o apóstolo escrevendo esta carta, e que seria depois provavelmente levada por Lucas até Timóteo, e ele escreve, né, minhas perseguições e aflições. Aí ele lembra, gente, onde eu sofri as primeiras perseguições e aflições? Ah, foi na primeira viagem missionária que está lá em Atos dos Apóstolos. Foi Antioquia, Icônio e Listra. Daqui a pouco eu mostro os textos. Aí depois, quando ele termina de dizer, ele fala, quantas perseguições suportei. Na sua Bíblia está um ponto de exclamação no final da frase, não está? É como se Paulo dissesse o seguinte, caramba, quanta perseguição, meu Deus do céu. Quantas perseguições eu suportei. E aí, você deve estar pensando, Paulo está deprê. Paulo precisa de Ritalina. Paulo precisa de terapia. Paulo precisa, enfim. Não, ele diz assim, olha, e o Senhor me livrou de todas. Olha para mim, livrou de algumas, livrou das piores, livrou das melhores, das mais fáceis, livrou de todas. E ele fala mais de perseguição. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições, amados. Não tem como. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esse contraponto é muito interessante, porque havia na época
de Paulo aqui, de Timóteo, hoje em dia não tem mais. Pregadores que ensinavam que o cristão que é verdadeiro mesmo não sofre. No tempo de Paulo e Timóteo tinha, hoje não tem não. Pare de sofrer na frente de alguns templos, né? Ou do tipo seguinte, olha, se você está sofrendo é porque você está em pecado. Havia no tempo de Paulo e Timóteo, hoje não tem mais não. Ou pessoas que são enganadas de que que devem participar de determinados ritos, de determinadas campanhas, ou dando algumas ofertas mais graúdas para serem curadas, e quando não são curadas é porque faltou fé. Isso só na época de Paulo e Timóteo, hoje não tem disso. Então o recado de Paulo é muito claro. Paulo, ou Timóteo, não seja como estes homens. Porque para você compreender esse primeiro tu porém aqui, você precisa entender o seguinte, os versos anteriores, os versos 8 e 9. À semelhança de Janes e Jambres que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade, isto é, esses falsos mestres. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Quem é Janes e Jambres? Em Êxodo 7, 11, 7, 22, 8, 7, você vai encontrar aquele episódio famoso das 10 pragas. O Senhor, então, usando Moisés, usando Arão, fez com que as primeiras pragas acontecessem. E antes mesmo da primeira praga, quando a vara de Moisés se transforma numa cobra, numa serpente, os magos do Egito fizeram o mesmo. Só que a cobra feita ou transformada a partir da vara de Moisés engoliu a outra cobra. Na primeira praga, que é a questão das águas do rio Nilo se transformando em sangue, os magos fizeram também a mesma coisa. A segunda praga das rãs, os magos também fizeram a mesma coisa. E Paulo identifica aqui, se utilizando da tradição judaica, que o nome de pelo menos 2 desses magos era Janes e Jambres, que resistiram a Moisés. Mas você conhece a história, né? Você sabe que a terceira praga dos piolhos, os magos não conseguiram produzir, e aí disseram para Faraó, não tem como, isto é o dedo de Deus. É o dedo de Deus. Então olhe para mim aqui, por favor. Assim como esses homens resistiram a Moisés, Janes e Jambres, no tempo do apóstolo Paulo e nos nossos dias também, vou ser mais explícito nesse sentido, homens também de entendimento corrompido e reprovados na fé, têm enganado muita gente. Amados, por favor, eu poderia estar citando alguns exemplos aqui, mas não vou fazer. É de tirar a alegria da gente. Quantos enganadores, tanta gente falando perversidades, tanta gente abusando da fé simples das pessoas, quanta gente enriquecendo com a simplicidade das pessoas, quanta gente ensinando coisas absurdas, falando algo em nome de Deus e agindo como o próprio demônio. Enfim, mas a nossa esperança no versículo 9 é de que eles não irão adiante, pois a sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles, porque chegou um tempo, amados e amadas, que os magos do Egito não conseguiram imitar mais, porque o diabo tem um arsenal limitado. Deus é ilimitado. Deus tem todo o poder. O diabo tem poder. Estão comigo? O diabo tem poder. Agora Deus tem todo o poder.
Por isso que o diabo, amados, ele e os seus demônios podem imitar todos os dons espirituais. O diabo pode curar? Pode. Depois vem a fatura, mas ele pode. Pode fazer a pessoa ficar rica? Eu sei que tem gente aqui que vai ficar tocado por isso. Não, creio que não, né? Pode tornar a pessoa rica? Pode. E tem feito ao longo da história. Mas o preço é alto. Não é? O preço é alto. Agora, Deus tem todo o poder, amados. Por isso que Paulo diz assim, Timóteo, tu, porém, diferentemente desses homens de entendimento corrompido, reprovados na fé, tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Paulo está dizendo, Timóteo, esses líderes têm uma fé falsa, promovem mentiras, espalham ensinos. Eu já disse aqui para vocês, numa das mensagens anteriores, no texto de capítulo 2, versículo 17, palavras desses líderes se alastram como gangrena. E gangrena você sabe o que é? Aquela moléstia que acomete o corpo, que vai matando realmente o tecido. É isso que acontece. Tem gente que mata as pessoas através da palavra, porque o falso ensino mata. Mata a esperança, mata a alegria, mata a fé. Emburrece, embrutece. Mas você tem visto, Timóteo, a minha doutrina, o meu procedimento, a minha intenção, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. A NVI traduziu assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. O verbo no grego aqui, seguir, não diz respeito literalmente a acompanhar, ir atrás de. Mas só que no sentido técnico, esse verbo significa que é usado no relacionamento entre o discípulo e seu mestre. Então poderia ser parafraseado assim, estudar bem de perto, seguir um espírito, notar cuidadosamente a fim de reproduzir, tomar por exemplo. Paulo está dizendo, Timóteo, você tem me seguido de perto. Você não tem me seguido apenas como as pessoas hoje seguem no Face, no Instagram e no Twitter. Você tem procurado imitar a minha vida. Você tem me acompanhado bem de perto. Você tem seguido o meu espírito. Você tem me estudado de perto. Você sabe qual é a minha doutrina, qual é o meu procedimento. Permitam-me repetir, qual é a minha intenção, qual é a minha fé, qual é a minha paciência. O meu amor, a minha perseverança. Amados e amadas, hoje nós precisamos entender o seguinte, quem nós estamos seguindo, quem nós estamos observando. Paulo deixou claro na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 e 2, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. A Tito, Paulo disse, Tito 1,16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Judas, o irmão de Tiago e irmão de Jesus, disse na sua carta, nos versos 18 e 19, os quais nos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais e que não têm o Espírito. Amados, o que nós temos de carnalidade em algumas igrejas é um absurdo. O que nós temos de conduta imoral de alguns líderes religiosos é um absurdo. De piadas de sentido duvidoso. De gente que é escarnecedora, amados. De gente que faz pouco caso da verdade. Paulo diz, Timóteo,
E aí a NVT traduziu assim, a versão transformadora: você sabe muito bem que eu me ensino, como eu vivo, qual é o meu propósito, você conhece a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. E aí Paulo segue no seu argumento no versículo 11, fazendo algo que me surpreende, não sei se surpreende você. Porque muitos líderes que a gente ouve hoje, que podem ser chamados de líderes de sucesso, não é? Líderes que têm os seus canais aí de YouTube com milhares e milhares de inscritos, de gente que tem os seus adeptos, né? Os seus fã-clubes, de gente que é seguida, de gente que gosta, de gente, usando uma expressão do pastor Hernandes, de gente que gosta de entrar nos templos somente quando se estendem os tapetes. Gente que chega depois que o culto começa e sai antes do culto termina porque não quer falar com gente, não quer ter acesso às pessoas, não quer se importar com as pessoas. Gente que é estrela, gente que só conta vantagem, gente que só conta daquilo de bom que acontece no ministério, do número de pessoas que se decidem, das curas que ele faz, das igrejas que ele tem. Eu tenho tantas igrejas no Brasil, tantas no mundo, todos os continentes, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu. Paulo, amados, diz o seguinte, versículo 11: minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Paulo fala o seguinte: Timóteo, não vou contar coisa boa que tem me acontecido, eu vou contar de lutas, eu vou contar de perseguições, antes mesmo de você nascer, Timóteo, ou de você se entender por gente. Eu já estava sofrendo em Antioquia, Icônio e Listra. Aí depois você vai lá em Antioquia, Atos 13, 50. Paulo e Barnabé passaram um aperto lá. Icônio, Atos 14, 5 e 6 também. Depois foge para Listra, Derbe, Antioquia, Icônio, capítulo 14, ainda verso 19. Por exemplo, em Listra, Paulo chega a ser apedrejado e arrastado para fora da cidade, e o texto diz, Atos 14, 19, cuidando que estava morto. Tá bom para você? Aí você está pensando, mas pastor, por que o apóstolo Paulo não contou só vitória, e agora é só vitória, só vitória? Porque, amados, as medalhas que nós vamos ostentar na vida cristã são medalhas de sofrimento, de dor, de limitações. Quando Paulo foi convertido, o Senhor mandou dizer para ele, através de Ananias, não é? Olha, você é um instrumento nas minhas mãos para que você experimente o que importa sofrer por meu nome. Amados, vida cristã nos leva ao calabouço, não ao trono, no palácio, não à cadeira de destaque. As cicatrizes são o preço que todo crente paga por ser leal a Cristo. A perseguição é um cálice que todo crente fiel a Cristo precisa beber. Eu até vou dizer algo mais, não se mexa muito na cadeira não, para não ficar na cara que você não está gostando. Se você não é perseguido por conta da sua fé, é porque a sua fé não é digna de ser perseguida por amor a Cristo. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos os apóstolos, uma vez por outra, saindo, se regozijando, se alegrando, pelo fato de se terem considerados dignos de sofrer afronta por causa do Evangelho de Jesus.
E hoje tem gente que está dizendo, a prova está doendo, Senhor. Me dá logo a vitória, desse jeito eu não vou aguentar. Aguenta sim. Mas não é sofrer afronta porque você é preguiçoso, mal pagador. Não, não. É sofrimento porque você é fiel. Porque você é verdadeiro. Porque a sua palavra é sim, sim. Não, não. Porque o que passa disso é o quê? Procedência maligna, amados. Certa feita perguntaram a um professor, se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Olha só a pegadinha. Se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? E o professor disse, não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida. E eu tenho aqui uma outra fala de John Stott que para mim é formidável. Só que você precisa prestar atenção, tá? Aqueles que estão em Cristo, mas não no mundo, não são perseguidos. Porque não entram em contato e, portanto, em conflito com os seus perseguidores potenciais. Aqueles que estão no mundo, mas não em Cristo, também não são perseguidos, porque o mundo nada vê neles digno de perseguição. Os primeiros escapam da perseguição recuando-se do mundo. São aqueles que falam, não, meu Deus do céu, o mundo é do diabo, eu vou viver em isolamento para a vida toda, lockdown eterno. E os últimos, que estão no mundo, mas não em Cristo, assimilaram tantas coisas do mundo que já não faz mais diferença alguma. A perseguição, preste atenção, é inevitável somente para aqueles que estão tanto no mundo quanto em Cristo. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenham de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas os homens maus, os que querem viver uma vida piedosa, sofrerão perseguições. Isso é condição sine qua non, condição indispensável. Agora, os homens maus e impostores. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo enquanto eu estava lendo esse texto. Até quando, Senhor? Até quando nós vamos ter homens maus e impostores no nosso meio? Até quando? Não recebi a resposta, não. É sinal que a gente ainda tem que perseverar. Agora, por que quem engana vai acabar sendo enganado? Não é isso que o texto fala? Enganando e sendo enganados. Irão de mal a pior. Porque, amados, presta atenção aqui. Não se dá bem quem é enganador. Uma hora a coisa dá ruim. Não adianta. Não adianta. Nenhum infiel desfruta do favor do Senhor. Ele pode se dar bem por algum tempo, ele pode até morrer sendo fulano de tal, mas um dia, amados, diante daquele trono, Senhor, não vai ter. Hoje o pessoal coloca os mandatos, né, que são impetrados, né? E tal, primeira instância, segunda instância, o mandato de segurança, tal e tal, tem um processo diferente, habeas corpus, de tal, mas diante de Deus, o justo juiz, olhe para mim, não vai adiantar. Eles tentam iludir, mas serão eles mesmos iludidos. Eles querem enganar os outros, mas vão acabar vítimas do enganador por excelência, que é o diabo. Então, amados, eu quero ficar apenas nesse ponto, porque eu preciso reforçar aqui alguns ensinos. E três deles são muito caros. Pule, João, para as aplicações, eu quero fazer as três que dizem respeito a esse ponto aqui.
Porque eu quero crer que Deus lhe trouxe aqui para que você ouvisse esta parte dessa exposição. Preste atenção. Primeiro, assuma o compromisso neste ano de andar junto com homens e mulheres de Deus. E faça da observação da vida destes um guia para a sua conduta cristã. Deus tem os seus referenciais para este tempo. Em outras palavras, olhe para mim, não ande sozinho. Busque o apoio de alguém, a ajuda de alguém. Siga a referência de alguém. Siga alguém que tenha, amados e amadas, a mesma intenção de Paulo. Aos Filipenses ele vai dizer isso no capítulo 3, versículo 17. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Dá para seguir, amados homens de Deus. Minhas irmãs, dá para seguir mulheres de Deus. Leiam bons livros, ouçam boas mensagens, sejam cuidadosos e observem aqueles que estão trilhando o caminho do Senhor, ou aqueles que já trilharam no passado e que ainda são bons exemplos para nós. Eu fico com essa fala do apóstolo Paulo e não me sai da cabeça. Timóteo, você tem observado. Você tem me seguido. Você sabe que eu tenho sofrido. E o Senhor tem me livrado. Não siga homens. Não siga ideologias. Não siga partidos políticos. Não siga homens públicos que não têm nenhum compromisso com o Senhor, apenas consigo mesmos. Não levante bandeiras humanas. Porque senão, amados, você vai se enganar. Não siga homens de entendimento corrompido e reprovados na fé, porque eles não irão adiante. A insensatez deles será revelada. Observe homens de Deus, observe mulheres de Deus. Siga, de fato, referenciais que Deus tem deixado para este tempo. Segundo apelo, tenha uma consciência correta do sofrimento. Não procure, mas também não fuja dele. Receba-o como presente da graça de Deus sobre a sua vida. O sofrimento, amados, pode ser um professor divino, pode ser um presente, pode ser um tempo para você analisar a sua própria fragilidade, o quanto você é pequeno, quanto a vida é breve. Eu estou com um texto aqui, amados, de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 18, em que Paulo fala assim, olha, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu me lembro de Lloyd Jones, quando ele disse em 1981 para a sua igreja lá em Westminster, lá na Inglaterra, dizendo o seguinte, meus irmãos, parem de orar por mim, pela minha cura, porque vocês estão querendo roubar minha glória, né? Não roubem a minha glória. Essa consciência, amados, de que o nosso sofrimento, nesse tempo, não pode ser comparado com a glória. E Paulo vai dizer mais além, dizendo o seguinte, olha, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amados, quando nós vencemos este mundo, quando nós combatemos o bom combate, acabamos a carreira e guardamos a nossa fé, nós vamos ser livres, verdadeiramente livres. A morte para o cristão, amados, é a liberdade declarada. Só somos livres na morte. Por isso que Paulo vai prosseguir dizendo o seguinte: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos de nós mesmos, esperando a adoção, a saber o quê? A redenção do nosso corpo, amados. Nós ansiamos pelo dia que o Senhor nos redimirá por inteiro, e este corpo falho, este corpo corruptível, será revestido de toda incorruptibilidade. O que é mortal será revestido de imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15. Ainda, porque em esperança fomos salvos, e a esperança que se vê não é esperança como alguém vê, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, amados, e nós aqui em Cristo Jesus estamos nesses dias esperando o que não vemos, não sabemos como será este ano, não sabemos o que planejar. Eu estou assumindo compromissos, já tenho minha agenda feita, mas todo ano, um mês antes eu estou dizendo: e aí, está confirmado? Não está? Vai ter que mudar? Nós esperamos, amados, o que não vemos e esperamos com paciência. Aí se segura na cadeira. O que Deus quer fazer nesses dias, amados e amadas, nesse sofrimento que é a expressão da graça de Deus, o Espírito, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O Espírito está intercedendo pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha, por todos nós, pela igreja, e sabemos que todas as coisas, repita comigo, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amados e amadas, tudo ficará bem, não é modinha, não é frase de efeito. Tudo ficará bem porque terminará bem, porque contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Por isso que em 2 minutos para terminar, eu tenho que dizer isso daqui para você, João. Jamais ceda à tentação de avaliar a igreja que você está servindo a Deus pelo seu potencial numérico, político ou qualquer outro critério humano. Popularidade não é consequência de fidelidade. Por isso que às vezes você está falando: mas pastor, eu estou vivendo uma vida difícil, apertada, e a minha igreja, eu acho que ela não tem poder, não é possível, acho que é por conta disso que as coisas não estão acontecendo. E a gente olha de um lado e para o outro, e a gente às vezes é tentado, amados, a avaliar a nossa igreja pela sua força humana, pelo seu destaque na sua comunidade. Mas a gente precisa entender que não. Na verdade, fidelidade nos leva ao sofrimento, nos leva às provações, às privações. Não sei quantas vezes você contou, existe a palavra perseguições, 3 vezes. No versículo 11, 2 vezes, e no versículo 12, 1 vez. Não é por acaso. Paulo sabia o que era isso. Paulo, anos antes desse episódio,
Em Atos capítulo 20, ele está se despedindo dos pastores de Éfeso, e ele vai dizer o seguinte no versículo 23, 22 e 23. Eu estou ligado no Espírito, e eu vou para Jerusalém, só que eu não sei o que vai me acontecer. Se não, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Se fosse eu pensava, estou fora então. Não, ele fala, eu estou indo. Mas, olha a conjunção adversativa importante aqui, não é? Ele fala o seguinte, me esperam prisões e tribulações, mas, contudo, entretanto, todavia, eu não me importo, porque eu não tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. E ele vai repetir isso daí em Timóteo, né? Acabei a carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Prisões, tribulações rimam com graça. Combinam com graça. Por isso que em breve, quando eu estiver expondo o capítulo 4, eu vou estar dizendo o que o apóstolo Paulo disse. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Capítulo 4, verso 6. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. E para terminar, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Presta atenção aqui, naquele dia, não fica querendo, naquele dia, persevera. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Chegará um dia, amados e amadas, e não está longe, que tudo que a gente está passando hoje vai fazer o maior sentido. As escolhas que você fez na vida, as burradas que você fez na vida, vai fazer maior sentido. Os vacilos. Porque o Senhor está costurando a sua história. E aqueles pontos mais difíceis, mais desconexos, aqueles retalhos que você acha feio pra caramba, ao final vai ficar bonitão. E como diz a moçada, você vai ficar bom na fita, bem na fita. E o Senhor vai te chamar e vai dizer, muito bom, servo bom e fiel. Muito bem. No pouco foste fiel. No muito te colocarei. Foi difícil, não foi? Senhor, foi fácil não. Mas agora eu estou entendendo por que eu passei tudo isso. Agora, meu filho, está vendo? Não falei? Eu estou entendendo. Desfruta da minha alegria. Desfruta da minha alegria. Valeu a pena ser perseguido, oprimido, entristecido, envergonhado, traído, vilipendiado, agredido. Valeu a pena. Que você observou bem. Que vale a pena servir. E que o obediente sempre vence. Estenda suas mãos, diga: Deus, me ajude a perseverar diante das provas, das lutas e das questões mais difíceis que eu tenho que enfrentar. Me ajude a não desistir. E se porventura eu cair, me levante com as suas mãos, me impõe novamente de pé, porque importa
eu continue seguindo, que eu continue observando, que eu continue obedecendo ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. E amém. Oração silenciosa, amados, que o Senhor esteja abençoando ricamente a sua vida.